Vamos iniciar hoje nessa manhã com muita alegria no coração, de estarmos aqui falando com o Senhor, tendo a oportunidade de meditar na palavra, oportunidade de estarmos reunidos no nome dele e orar, falar com o Senhor nessa manhã. E não vai ser diferente. Então você está de pé por um instante, para iniciarmos e colocarmos a nossa vida agora diante do altar do Senhor. E declarar a perseverança de Deus sobre as nossas vidas. E declarar que nós iremos perseverar sim. O Senhor vai nos ajudar a romper as barreiras, que até o final de 2023 nós vamos chegar a 2024 com muitos frutos de oração sendo geradas a cada manhã, a cada dia que nós vamos buscar o Senhor. E hoje não é diferente. Nós estamos aqui porque a misericórdia do Senhor se renovou sobre a nossa vida. A misericórdia dele é um acesso direto que nós temos nessa manhã. E para vencer esse dia, nós precisamos estar hoje buscando o reino de Deus. Nós precisamos buscar as coisas do alto. Nós precisamos estar em oração. Nós precisamos estar conectados com Deus. E é isso que nós fazemos todas as manhãs. É estar nessa presença. Feche seus olhos. Comece a falar com o Espírito Santo que você quer essa presença de Deus sobre a sua vida. Que você quer. Eu quero. Eu estou aqui. Eu preciso estar nessa presença de Deus sobre a minha vida. Porque este ano vai ser um ano diferente. Comece a declarar isso. Talvez você não fez nem projetos ainda para esse ano. Talvez você ainda está ainda falando, nem sei o que eu vou fazer em 2023, como eu vou concluir. Deus já está te dando hoje orientação para que você venha projetar a sua vida, para que você seja uma mulher organizada, para que você seja uma mulher perseverante, para que você seja uma mulher e alcance os seus projetos e consiga ver o fruto da sua perseverança. O fruto daquilo que você tem semeado todas as manhãs. O fruto daquilo que você tem clamado ao Senhor todos os dias. E você venha ver mudanças na sua vida. Mudança no seu trabalho. Mudança no seu negócio. Mudança na sua vida espiritual. Mudança na sua vida. Porque é isso que nós estamos aqui nessa manhã. E todas as manhãs para ter acesso a isso. Então, cada dia Deus proporciona uma porção diferente e a sua porção já está liberada para você nessa manhã. Então, você precisa fechar os seus olhos e começar a fazer a sua oração. Colocar o seu coração disponível para o Senhor trabalhar todas as manhãs. O seu coração, deixando o teu coração ser movido, curado, restaurado, para que Deus faça a vontade dele sobre a sua vida. Porque quando nós estamos vivendo um propósito, e ele é um propósito segundo a vontade de Deus, a bênção acontece na nossa vida. Talvez estamos fazendo projetos pessoais. Talvez estamos pensando só em nós mesmos. Talvez o motivo pelo qual estamos fazendo projetos não esteja alinhado com o Espírito de Deus, com a vontade de Deus sobre a nossa vida. E Deus, ele é tão bom e maravilhoso que ele te permite muitas vezes passar por situações adversas para você entender que quem dá a palavra final sobre a sua vida, por mais que você faça planos, projetos, o homem faça, a palavra final vem do Senhor. E isso é maravilhoso para aqueles que buscam essa misericórdia, para mulheres de oração, para mulheres que se colocam na posição diante de Deus, para as mulheres que amam estar na casa do Senhor, amam viver a presença de Deus sobre a vida delas. E nós somos mulheres assim, mulheres que buscamos a face do Senhor, mulheres que no dia mau, no dia da adversidade, têm o recurso necessário no Senhor para vencer o dia mau. E é hoje o Senhor está te capacitando. Então, fale com o Senhor. Que a palavra de Deus diz lá em Tiago 1:2, fala: meus irmãos, tende por motivo de alegria se passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança.
E ora, a perseverança deve terminar a sua obra. Sabe o que isso significa? No dia que você não está muito afim de fazer muita coisa, no dia que você acorda e não quer fazer nada, no dia que você acorda muitas vezes sem esperança, no dia que você não está afim de fazer a sua obrigação em Deus, que você sabe que você tem que fazer, é nessa hora que a sua perseverança produz a vitória sobre a sua vida. Porque não é você mais, e sim o Espírito de Deus em você. Por isso que a perseverança, ela deve terminar a sua obra para que seja maduro, completo e não tenha falta de coisa alguma. Olha que tremenda, a palavra é tremenda. E meditando nessa palavra, eu queria que você falasse assim: Senhor, eu quero viver uma vida madura no Senhor esse ano. Eu quero viver uma maturidade no Senhor. Pai, eu quero viver segundo a Tua palavra, não segundo a minha vontade. Porque lá em Coríntios também diz que quando eu era menino, falava como menino, agia como menino, como criança. Ou seja, uma criança quer fazer aquilo que ela quer fazer, independente, é imatura. Ela quer que faça do jeito dela. Isso é imaturidade. Só que Deus está levando esse ano as mulheres a viver uma maturidade. Quando eu era menina, quando eu era infantil, quando eu era imatura, quando eu não conseguia perseverar, quando eu não entendia as coisas e eu queria agir do meu jeito, quando eu era assim, Senhor, quando eu era assim, eu fazia assim. Mas agora eu me tornei um homem, mas agora me tornei uma mulher de Deus, uma mulher madura. Por isso eu faço o que deve ser feito. Eu não faço aquilo que a minha imaturidade quer que eu faça. A minha vontade quer fazer. Não é a minha vontade. É pela obediência e a maturidade em Deus que vai me conduzir esse ano. Então, se você tem esse coração desejoso de viver uma novidade de vida, você tem que começar a abrir a sua mente para esse tempo que Deus vai te levar agora. Tempo da maturidade. Tempo de quebrar os conceitos velhos e deixar Deus fazer tudo novo. E ser guiado pela obediência no Senhor. Porque é isso que gera frutos. Então, se o seu coração está desejoso, você fala: eu quero ser madura no Senhor. Eu quero alcançar essa maturidade nos meus relacionamentos. Eu quero alcançar essa maturidade em Deus. Porque eu vou viver o propósito do Senhor. Esse ano, eu vou viver o propósito de Deus na minha vida de forma sobrenatural. As portas vão se abrir de modo sobrenatural. Porque eu obedeço à voz de Deus. E eu persevero nessa palavra que está sobre mim. Porque hoje eu decido viver na vontade de Deus. E é nesse espírito que Deus quer levar as mulheres dessa igreja, as mulheres que estão em casa, que estão acompanhando. Porque nós estamos vivendo tempos difíceis. E nós precisamos saber em quem nós temos crido. Nós temos que ter entendimento de quem está por nós, quem luta as nossas batalhas. É muito bom. Então, você pode se assentar por um instante. Você pode se assentar por um instante. Que eu gostaria de falar sobre uma mulher, citar alguns exemplos dessa mulher, que nos inspira a viver propósito, porque nós vamos viver sob propósito. E nós vamos planejar esse propósito juntas durante esse ano, todas as quartas-feiras. Nós vamos fazer isso juntos. Você não está sozinha nessa guerra. Você não está sozinha nessa luta. Todas nós passamos por lutas. Todas nós passamos por dificuldades. Mas nós sabemos que nós temos recursos em Deus para superar todas elas.
Então nós vamos desfazer muitos conceitos errados na nossa mente para poder colocar o conceito da palavra, e mesmo que naquele momento você não entenda, você vai obedecer, porque obedecer é melhor do que fazer. E nós precisamos ter essa maturidade. E nós somos mulheres decididas a viver um tempo novo com propósito. E aí eu te pergunto, você tem algum propósito ou algum projeto para fazer esse ano? Existem projetos que são a curto, médio e longo prazo. Como estão os seus projetos diante de Deus? Seus projetos são curto, médio e a longo prazo. Mas você tem feito alguma coisa para escrever? Eu gostaria que a Sônia entregasse, porque eu vou entregar aqui um papel para vocês. Vocês precisam escrever. Vocês precisam escrever para vocês lembrarem daquilo que está sendo ministrado. E você ter recurso depois de falar, a pastora falou sobre isso, eu tenho aqui escrito, eu me projetei, eu me organizei, olha aqui, Deus falou comigo. Eu tenho que seguir essa meta. Eu tenho que alcançar isso na minha vida. Então, para nós alcançarmos algum projeto, nós temos que organizar. Nós temos que avaliar, nós temos que calcular, nós precisamos calcular. Então, esse ano, Deus quer que você vá além do que você foi em 2023, 2022. Você pode fazer muito mais do que você fez no ano passado. O ano passado tem que ser a base para você explodir esse ano e fazer grandes coisas na presença do Senhor. Não pode ser igual ao ano passado. Você não pode terminar o ano 2023 do jeito que você terminou o 2022. Aí eu te pergunto, o ano já começou, você está fazendo o quê? O que você projetou? Você terminou o ano falando, tá tudo bem, passou um ano, agora vamos ver o que vai acontecer esse ano? Você está desse jeito? Não pode. A partir de hoje, você vai anotar esse papelzinho, você vai começar a anotar. À medida que eu vou falando, você vai anotar os seus projetos de curto, médio e a longo prazo. E no final do ano, você tem que ler esse papel e falar, eu consegui alcançar. Ou você vai falar, até o meio do ano eu já tenho testemunho. Ou então no meio do ano, no segundo semestre, você fala, já alcancei tudo que eu pensei que eu fosse alcançar. Até o final do ano, eu já alcancei no meio do ano. Precisamos projetar. O que você quer projetar para a sua vida esse ano? Nós estamos falando sobre maturidade espiritual. Nós estamos falando sobre obediência a Deus. Nós estamos falando sobre perseverança. Qual dessas áreas da sua vida que você precisa, a partir de hoje, mudança de comportamento? Mudança. O que você precisa para a sua vida? Você precisa escrever. Grandes mulheres receberam grandes desafios para colocar em prática o propósito que Deus escolheu a vida delas, para que elas estivessem na Bíblia como exemplo para mim e para você. Alguns projetos que Deus tinha algumas mulheres foi a curto prazo, outras a médio e longo prazo. Qual será o projeto que Deus tem na sua vida? De médio, curto e longo prazo. Você já começou a ver isso sobre a sua vida? Você precisa entender que você precisa fazer projetos. Você precisa colocar no papel. Senhor, eu quero mudar a minha vida espiritual. Primeiro ponto. Senhor, eu quero entender quem eu sou em Ti. Escreve. São coisas que tem na tua alma que precisam ser saciada. É por isso que você tem que escrever. Você tem que escrever para você identificar quem você é, aonde você está e como que você vai alcançar o projeto que você tem no seu coração, ou o propósito de Deus sobre a sua vida, ou a bênção que você quer que mude na sua casa. A mudança do marido, do filho, do isso, do aquilo, né? Não, do trabalho, tempo novo, amizade, isso, não é isso? Você quer que mude tudo isso? Começa a olhar para você agora. Comece a escrever o que pode ser mudado agora, o que pode ser mudado daqui 2 dias e o que pode ser mudado daqui 6 meses para você ver o resultado.
vai determinar é a sua perseverança para ter a mudança. Se você persevera, você vai produzir o fruto da obra. Olha, a gente acabou de ler isso em Tiago, capítulo 1, versículo 3. A gente acabou de ler isso. Então, às vezes as pessoas falam, não, vamos começar mais o ano. Não, aqui no café da manhã nós vamos começar com o objetivo, com o propósito. Senão não faz sentido a gente estar aqui. Se não for para ter a mudança, não faz sentido. Então, nós estamos aqui com o objetivo de mudança, crescimento. Mas talvez o que falta em nós, que a gente não conseguiu identificar, nas manhãs das quartas-feiras, Deus fala comigo a mudança e eu vou mudar. Amém. Tem gente, coisa simples, tem gente que tem medo de dirigir, tem carteira, carro e tem medo de dirigir. Como assim, Jesus? Desbloqueia, irmã, em nome de Jesus, porque não tem como. Mas é algo que tem dentro dela que precisa verdadeiramente ser curado, liberto, porque ela travou, ela tem carteira, ela tem um carro e não consegue dirigir, não é normal. Ela nunca vai alcançar o objetivo se ela não identificar onde está o problema. Ela nunca vai conseguir andar no carro de novo se ela não identificar onde está o trauma. Então, ela vai ficar plano de médio, curto, longo prazo, presa naquilo e não vai conseguir dirigir o carro. Existe gente assim. Aí traga isso para sua vida. O que você quer que mude? Você quer mudar a sua vida espiritual? Você quer ler mais a palavra? Você quer ter mais um compromisso com Jesus? Você quer que o seu casamento mude, seus filhos mudem? O que você quer que mude? O que você fizer hoje que vai transformar numa mudança logo ali? Qual é a minha atitude hoje que eu preciso tomar posse dela hoje para que haja essa mudança? Nós precisamos entender isso. Porque quando a gente começa a entender isso, as barreiras vão sendo quebradas e você vai ganhando força, fé, sustância, maturidade. Que é isso que a gente precisa. E essa maturidade é que vai te levar a concluir a obra. Por que tem muitos projetos e pouco projeto acabado? Por que você tem tantos sonhos não concluídos? Por que a gente nunca consegue chegar no final? Por que a gente não consegue ser constante? A palavra é essa, constante, perseverante. O que tem te limitado a dar o fruto do que você tem sonhado na sua vida? São perguntas que a gente tem que fazer e anotar. Pastor, eu acho que você está falando isso aí, eu lembrei de uma coisa. Essa coisa que você lembrou, você tem que escrever nesse papel. Já aconteceu isso comigo e eu não consegui. Agora eu tô lembrando, nossa, eu lembro que eu faço isso lá em casa e não dá certo. Eu faço isso sempre e nunca dá certo. Então eu preciso de uma estratégia nova. Escreve aí, porque eu também preciso de estratégia nova. E essa estratégia nova vem com o Espírito Santo de Deus. Vem porque eu estou buscando na fonte o meu recurso para que isso aconteça na minha vida. Em períodos curto, médio, a longo prazo. Coisas que você pode fazer a curto prazo. Hoje eu decidi uma mudança na minha vida. Escreve aí. Hoje, o que você pode fazer hoje para mudar a sua vida hoje? Eu estou decidida a fazer um propósito de oração. Oh, glória. Estou decidida a vir na igreja. Estou decidida a fazer isso. Com sol, com chuva, eu vou na igreja. Não vou deixar nada me tirar de vir na igreja. Talvez essa seja uma dificuldade e que pode ser rompida se você determinar hoje. Os empecilhos vão aparecer, mas se a sua perseverança não for mais forte, se a sua obediência a essa voz do Espírito que fala para você vir congregar assim, aqui na comunhão entre os santos, nós precisamos dessa comunhão.
você não vai romper. Vai ser mais um projeto que você vai escrever aí na igreja e não vai concluir. E sabe quem fica feliz com isso? Satanás. Ele fica feliz que você não consegue concluir o que você colocou. Sabe por quê? Porque quando nós não assumimos a nossa responsabilidade com as palavras e com aquilo que a gente está disposto no coração para fazer, e a gente não consegue concluir, a gente arruma desculpa. Deus, eu estou querendo ir na casa do Senhor, mas tem tantos empecilhos que eu acho que nem é para mim ir. Tem gente que pensa até assim. Tá errado. Os empecilhos têm que ser menores. Eu tenho que minimizar todos eles, para que eu consiga vencer, igual o Davi. Davi era pequenininho, mas ele tinha aquela graça de Deus sobre a vida dele. Ele sabia quem ele estava servindo. Então quando o gigante levantava, ele falava: você não está vindo contra mim não, gigante. Você não vai me impedir de ir na igreja não. Você não vai me impedir de orar não. Você não vai me impedir de fazer nada. Que você levantou, você vai cair no nome de Jesus. Eu sirvo a Deus, eu sei quem eu sirvo. Porque lá em Gênesis, todo mundo sabe a historinha de Gênesis. Vamos ler Gênesis 1. Deixa eu achar Gênesis aqui. Na minha Bíblia tem Gênesis 1, 26. Gosto de ler. Gênesis 1. Cadê? Gênesis. Eu gosto de ler Gênesis 1, 26. Porque aqui é a base para mim de todas as coisas que eu faço na minha vida. E tem que ser a base para você entender quem você é. E os seus projetos é para dar fruto. Então, a palavra de Deus lá em Gênesis diz assim: Deus criou o homem, imagem à sua semelhança, a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou e Deus os abençoou e lhes disse. Olha o que Deus diz para você hoje, de novo: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre todas as aves dos céus e sobre todos os animais que se arrastejam sobre ela. Você nasceu para governar sobre todo e qualquer obstáculo que aparece na sua vida. Se você não entende isso, você não consegue perseverar. Todo obstáculo que aparece na sua vida é a oportunidade de você demonstrar o Deus que você serve. Não é o contrário. Porque Deus fez você para governar. Quando Deus tem um propósito na vida do homem, Ele fez o homem para que o propósito dele venha se cumprir. Vou falar sobre Maria. Maria foi uma mulher escolhida por Deus para viver um propósito. Sabe por quê? Porque a identidade dela estava firmada no Senhor. Porque ela sabia ao Deus que ela estava servindo, que aquele propósito que Deus colocou na vida dela ia ser maior do que as dificuldades que ela ia enfrentar. E olha que ela enfrentou várias dificuldades para poder ter o filho. Jesus. Filho de Deus. Olha que honra. Deus fala com você: eu tenho um propósito na sua vida. Vou te usar de forma diferente. Uma unção, uma graça de forma sobrenatural. Só que se você não se vê dessa forma, você não consegue perseverar para cumprir o propósito que Deus tem na sua vida. Então, nenhum projeto, todos os projetos que você começa, vai acabar. Inacabável. Porque o projeto que ele começa e ele termina, se você não souber quem você é em Deus e ter certeza que Deus falou com você, eles não vão ser concluídos. E a gente se frustra. E a gente desiste. Por que tem gente que desiste? Porque falta perseverança, falta estratégia. Falta lembrar que Deus te fez para governar, para dar fruto no propósito que Ele te chamou. Qual que é a diferença de você ver uma pessoa que começa algo e termina, gente?
Isso é muito, isso é o que é muito comum as pessoas começarem e não terminarem, porque elas não projetam. Elas não se organizam. Porque no meio da promessa que Deus tinha sobre a vida de Maria, houve grandes obstáculos, grandes gigantes que ela tinha que vencer. Mas se ela não vencesse aqueles obstáculos, ela não ia concluir o que Deus tinha falado na vida dela. Usado ela, estou falando a parte humana dela, ela como mulher de fé, eu e você como mulher de fé, porque os planos de Deus não podem ser frustrados. Mas por que eu não vejo acontecer na minha vida? Porque eu olho para mim, eu olho para o gigante, eu não persevero, eu desanimo, eu esqueço quem eu sou em Deus. E isso vai ficando tão distante. E hoje, gostaria de falar com você o que Deus falou com Maria. Deus falou assim, o anjo falou assim. O anjo falou assim com ela. Lucas 1,38. Se você quiser ler aí. Lucas 1,38. Vou ler aqui um pedacinho. Diante disso, declarou. Peraí, antes 38 não, vem aqui antes. Vem aqui antes. Ops, peraí. Eu queria ler tudo isso aqui, né? Do 26 até o 39, mas eu não vou ler não. Mas vou ler aqui o 28. Aproximando-se dela, o anjo disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Olha só. Deus falou com o anjo falou com Maria. Deus falou com Maria que ela era agraciada, bendita. Isso é o que Deus fala comigo e com você todos os dias nas manhãs, quando a gente acorda e busca essa presença de Deus para viver o propósito que Ele tem para nós. Bendita é tu. Agraciada é você, agraciada sou eu, para viver um tempo novo, para viver as promessas de Deus sobre a minha vida. E Ele só fala isso com aquelas que são filhas. E nós somos filhas amadas do Senhor. Todas as manhãs Ele fala isso com você: filha amada, eu sou contigo. Isso tem que ser a voz que tem que ecoar na sua mente todas as manhãs, para você perseverar no propósito, para você concluir aquilo que você tem sonhado em Deus. Daquilo que vem para poder atrapalhar esse sonho a se realizar. Você lembra que você é amada e Deus está com você, e você vai perseverar nessa palavra, e você vai vencer esse obstáculo. É tão lindo que Maria, ela conversa com o anjo. Mas o que eu acho mais interessante é no final, no 38, que ela fala assim, depois que Deus falou: você vai dar a vida ao Filho, Jesus Salvador, que explica tudo que ia acontecer com ela, o propósito pelo qual ela existiu. Deus fez ela para isso. E Deus fez você para algo, você tem que saber o que é isso. O que eu sei no princípio da criação é que você foi feita para governar e dar fruto e multiplicar, para ser uma bênção, porque Deus vai estar com você, Ele te deu isso daí. Só que no percurso da vida acontecem muitas coisas que nos tiram de ver essa realidade na nossa vida. E aí as misericórdias do Senhor se renovam para poder lembrar, ativar isso dentro de nós e falar: você, filha amada, eu sou contigo. Continua, anda, persevera. Aqueles que estão perseverando vai alcançar a vitória.
Então persevera. O fruto da perseverança vai gerar a obra conclusa na sua vida, ou seja, o projeto realizado. E é isso que a gente quer, projeto realizado na nossa vida. Não é projetar e não concluir em 2023, né? É projetar e chegar em 2023 concluso. Precisamos disso. E aí no final ela entendeu o processo que ela tinha que passar, quer dizer, ela aceitou a promessa, o propósito sobre a vida dela. Ela falou então, eu sou a serva do Senhor, 38, olha o posicionamento dela. Eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E o anjo a deixou. Basta. Deus falou com você, basta. Deixa ele cumprir a promessa dele sobre a sua vida. Deixa ele te usar no dia mal, com a sua perseverança que você tem dele, dentro de você. Nós vamos concluir 2023 com vários propósitos conclusos, realizados, que isso traz satisfação na nossa alma de servir um Deus que fala e cumpre, porque eu me posiciono como serva. Eu me posiciono para que se cumpra conforme a palavra de Deus. Lembra que eu falei no início? Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, agia como menino, ou seja, eu era infantil, eu era criança, mimada, sem entendimento, fazia as coisas do jeito que eu queria, não perguntava, fazia sem pensar, porque criança não sabe, criança tem que ser ensinada, ela faz as coisas sem noção, porque a gente tem que instruir elas, são crianças, elas querem, elas choram porque elas querem. Então quando eu era menino, eu fazia isso. Quando eu era menina na fé, eu fazia isso, Senhor. Mas eu me posicionei agora para ser serva e para que a tua palavra se cumpra. Então agora eu me posicionei na maturidade e eu vou ver as promessas se cumprir. Vai ser segundo a tua vontade, Jesus. Isso é tremendo. Quando a gente começa o ano determinada a vencer todo e qualquer obstáculo. Então, cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Maria falou isso e o anjo a deixou. Tem gente que quer que Deus fale toda hora a mesma coisa com ele. Lembra da minha promessa? Toda hora, toda hora, toda hora. Ele traz a memória mesmo. Aquilo que te traz esperança. Ele traz, é verdade. Ele traz. Mas você se posicionando todos os dias, Ele vai derramar sobre a sua vida a palavra de que Ele é contigo. Não questiona não, Deus é contigo. Não pergunta não, Deus é contigo. Tenha certeza, Deus é contigo. Isso é o mais gostoso de viver em base à palavra de Deus. Então, Maria é uma mulher que tem que nos inspirar hoje, para que se cumpra a palavra dele e a perseverança venha ser real na nossa vida. Você vai ficar de pé por um instante. Nós vamos orar. Nós vamos orar porque nós precisamos entender que Deus nos fez a imagem e semelhança dele. E nós precisamos governar. Governar as nossas emoções, para que a gente venha dar fruto, para que venha ver a obra sendo feita através de nós. Então, hoje, você anotou o que você precisa, você anotou que você está determinado da mudança, você anotou aquilo que você vai dar testemunho em curto, médio e longo prazo. Quando a gente fala projetos de curto prazo, é o que você vai mudar agora. Quando a gente e não exige muito esforço, hein? Vou mudar agora. Ponto. Decidi servir ao Senhor, aceitar Jesus, aceitei, é da agora em diante. O médio prazo exige de você algumas atitudes, porque você vai ter que perseverar durante um período médio para você ver o resultado.
Agora, quando a gente fala a longo prazo, significa que você vai ter que se dar muito para poder acontecer, porque é muito tempo de espera, é muito tempo de dedicação, é muito tempo que você tem que estar na maturidade, na perseverança para ver o fruto a longo prazo. Talvez você esteja nessa fase, que é o fruto que você tem que dar a longo prazo, mas aí a perseverança está faltando na sua vida. Mas hoje você está entendendo que Deus é com você. E você não pode duvidar disso. Você foi escolhida para viver algo. E você vai viver como Maria viveu. Maria foi conhecida por todos e está na Bíblia porque ela é mãe de Jesus. Ela conseguiu concluir algo na vida dela e ela só foi colocada aqui porque ela conseguiu concluir algo que Deus tinha um propósito na vida dela, como todas as outras pessoas que estão aqui. Ele fez mostrar a glória dele através dela. Deus pode contar com você para mostrar a glória dele através de você? Porque é isso. Deus pode contar com você? Ele pode contar que você vai viver essas mudanças para 2023, final delas, você dá testemunho concluso. É isso que Deus quer. Então você vai fechar os seus olhos e vai começar a orar a Deus. E vai falar com o Senhor: Senhor, eu tenho projetos. Tem projetos que requer somente uma atitude minha, mas tem projetos meus que requer tudo de mim. Tudo de mim. O projeto e o propósito que Deus tinha na vida da Maria requereu dela tudo que ela tinha. Toda adoração, toda submissão, toda obediência, para que ela fosse usada. E que Deus realizasse através dela uma obra muito grande. E o nome dela está escrito aqui nesse livro. Mulher que perseverou, entregou a vida dela totalmente para Jesus, como se diz, para Deus. E deixou cumprir a palavra. E não fez do jeito que ela queria. Ela fez do jeito que Deus queria usar a vida dela. Deus pode fazer isso com você em 2023? Ele pode cumprir. É isso que Ele quer. Por isso que você tem que anotar as coisas que você precisa. E você de casa, você anota o que você precisa, para você ser uma mulher determinada na presença do Senhor, para que os projetos e propósitos de Deus venham se cumprir através de você. E você venha dar testemunho. São coisas que nós, nesse ano, vamos trabalhar a nossa mentalidade. Nós precisamos trabalhar a forma que a gente se vê, a forma que a gente pensa e a forma que a gente precisa disso. Para concluir os projetos que você escreveu hoje. E você vai cumprir em nome de Jesus. Você não está sozinha. Deus tem levantado mulheres dessa igreja para ajudar aquelas que querem falar com Maria. Eu sou serva do Senhor. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra. É essas mulheres que Deus está procurando nessas manhãs. Essas mulheres que querem perseverar, querem sair do mimimi e começar a viver maturidade, autoridade, governo. Essas são as mulheres. E nós somos mulheres escolhidas para viver o governo. E Deus conta comigo, com você. Comigo Ele está contando. Ele pode contar com você? Pode contar com você? Então escreve um amém aí. E nós vamos concluir esse ano de forma gloriosa. Em nome de Jesus, Deus. Nós vamos orar. Deus, em nome de Jesus, eu apresento as nossas vidas, os nossos projetos e aquilo que nos impede, Senhor, de viver a plenitude do Senhor, viver as promessas do Senhor, aquilo que nos faz desistir, Senhor, agora arranca do nosso meio, em nome de Jesus. Traga à nossa mente, Senhor, aquilo que tem nos bloqueado, aquilo que tem nos feito cair no olhar, aquilo que tem nos feito não ouvir a tua voz. Deus, repreende isso do nosso meio agora, em nome de Jesus. Nós somos mulheres e profetizamos as portas abertas, portas que o Senhor irá abrir sobre a nossa vida, para a glória do Senhor ser manifestada através
através de nós, porque nós somos mulheres que declaramos nessa manhã. Declara comigo: eu sou serva do Senhor. Cumpra-se em mim conforme a tua palavra, Senhor. Nós somos mulheres que queremos sim, Senhor, que a sua palavra se cumpra e o nosso coração seja totalmente entregue para ser trabalhado, para ser curado, para ser restaurado, Senhor. Assim como Maria, Senhor, ela se entregou 100% para o Senhor. Ela se entregou, ela só queria adorar, agradar a Ti. E ela não viu os obstáculos. Porque todos os obstáculos que vieram sobre a vida de Maria, o Senhor deu uma vitória, o Senhor deu direcionamento, o Senhor deu autoridade, o Senhor direcionou aonde o Senhor queria que o teu filho, Jesus, viesse ao mundo. E Maria, com o coração de serva, obedeceu juntamente com José. Pai, é essas mulheres em família, que os maridos venham entender os propósitos de Deus sobre a casa deles, sobre a vida das mulheres. Pai, em nome de Jesus, toda cegueira espiritual, Pai, tudo aquilo que cerca o homem, Senhor, com seus medos, com as suas frustrações, eu repreendo agora em cada lar, em cada lugar desta cidade, em cada lar dessa igreja. Eu repreendo em nome de Jesus, porque maior é a sua luz que vai brilhar, Senhor. Maior é a tua palavra que vai ser forte sobre as nossas vidas. É a palavra que traz alimento e nós temos sede dessa palavra. Nós queremos ser saciados nessa presença. Xalabarabarás. É isso que nós queremos, Senhor Deus, ser cheios de Ti todas as manhãs, Senhor. Quando nós pensarmos em algum momento desistir, a Tua palavra nos encoraja. A Tua voz venha falar sobre nós todas as manhãs, que nós somos agraciadas, que o Senhor é conosco, que nós somos benditas entre todas as mulheres, porque nós decidimos viver a Tua palavra, nós decidimos viver segundo a Tua vontade. Pai, tira de nós toda meninice, tira de nós, Senhor Deus, quando éramos criança, falávamos com criança, mas Deus, coloca agora nos nossos lábios, coloca agora o novo entendimento, que nós somos mulheres maduras no Senhor, mulheres maduras, para viver propósito grande. Cada mulher que se dispôs o coração a viver essa maturidade no Senhor, perseverar em dias maus, perseverar no dia que o inimigo tenta oprimir, para desistir. Pai, essas mulheres agora são tocadas pelo Teu Espírito, e a Tua palavra renova as forças delas nessa manhã. Renova as forças dela em casa, aquelas que estão assistindo. Deus, renova todas elas agora. Que venha um sopro agora de fôlego de vida, vontade de viver as Tuas promessas, vontade de viver a Tua plenitude, Senhor, nessa terra. Vontade, Senhor Jesus, de repreender o mal com toda força e autoridade, em nome de Jesus. O mal não vai prevalecer sobre a nossa casa, o mal não vai prevalecer sobre os nossos projetos, o mal não vai prevalecer sobre a vida do nosso marido, sobre a vida do nosso filho. O mal não vai prevalecer, e nós declaramos isso, porque nós estamos firmadas nas Tuas palavras, e elas irão se cumprir sobre nós. Eu profetizo um tempo de glória sobre os lares dessa igreja. Um tempo de avivar dentro de casa. Um tempo a qual famílias, homens e mulheres e filhos se prostrarão diante da presença. Serão homens e mulheres que estarão fazendo seus cultos nos lares. Serão homens e mulheres que levantarão nas madrugadas para orar e clamar ao Senhor até que se cumpra a promessa. Eu profetizo agora um tempo de restauração nos lares. Aonde o inimigo muitas vezes vem destruir nos lares, mas ele está repreendido. Ele tentou frustrar os sonhos e os projetos de muitas famílias nessa igreja. Mas eu repreendo agora que Satanás não tem poder sobre as famílias dessa igreja. Satanás não tem poder de destruir promessa de Deus
Deus nos lares. Porque nós somos mulheres que estamos nos levantando contra toda e qualquer ação do inimigo na nossa casa. Nós estamos nos levantando sobre a palavra de Deus nesta manhã. E todo desânimo que vem, isso é repreendido, Senhor. Porque a tua palavra está sobre nós. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo na sua casa. O Senhor é contigo no seu trabalho. O Senhor é contigo no seu ministério. O Senhor é contigo nos seus projetos. O Senhor é contigo na sua saúde. O Senhor é contigo com os seus filhos. O Senhor é contigo com a sua família. O Senhor é contigo. Começa a declarar você agora: o Senhor é comigo. O Senhor é comigo. O Senhor é comigo. E se o Senhor é com você, quem poderá impedir a obra de Deus ser realizada sobre a sua casa? Se o Senhor é comigo, quem poderá ser contra mim? Se eu sou uma mulher decidida a ver as promessas de Deus se cumprir, elas se cumprirão. Por isso, nada pode impedir a promessa de Deus sobre a sua casa, sobre os seus projetos. E hoje é um dia que Deus está trazendo sobre a sua mão a sua vitória. Recebe na sua mão o governo em Deus para prosperar nessa terra. Recebe agora sobre a sua mão com um ato de fé, estenda a sua mão. Receba agora a autoridade no nome de Jesus que você precisa para romper. Pelo ato de fé, receba agora, estenda suas mãos e receba agora a estratégia que você precisa vencer. Receba agora a palavra de que Deus é com você. Receba agora o renovo na sua fé para você continuar a perseverar. Recebe agora a cura do Senhor na tua vida. Na tua vida emocional, física, para você continuar fazendo aquilo que Deus te chamou, até que se cumpra, até que se realize todas as promessas de Deus sobre a sua casa. E através de ti, aqueles que receberão o milagre que Deus vai te usar, a palavra de cura que Deus vai te usar, a palavra de libertação que Deus vai te usar, recebe hoje, porque Deus vai te levantar em um ministério grande, para fazer grandes coisas através de você. Assim como Ele fez através de Maria, Ele vai fazer sobre a tua vida. Porque o teu posicionamento hoje, diante de Deus, foi de forma gloriosa. E o Senhor entregou na tua mão a tua vitória, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor. Glória a Deus. Você pode se sentar por um minuto. Eu vou despedir de vocês e espero que você compartilhe, tá? Essa live com mais pessoas. Que Deus abençoe.